Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Nós estamos aqui no santuário, nessa preparação à festa de São Francisco, na quarto dia da novena, e temos esse tema que é extraído dentro dos escritos de São Francisco, de uma pequena carta que ele escreve, endereçada a todos os fiéis da época. Assim como São Francisco costumava escrever pequenos bilhetes aos clérigos, aos padres, aos seus confrades, a um determinado frade. E aqui então nós temos essa carta, onde que Francisco procura motivar para que todos os fiéis pudessem cultivar um profundo amor, uma profunda espiritualidade com Deus. E o tema que nos é proposto é exatamente isso, do amor de Deus e de como adorá-lo. E São Francisco, a gente poderia assim trabalhar muito esse tema em São Francisco, mas a grosso modo a leitura ela direciona para dois aspectos. Primeiro, que São Francisco é muito claro, isso ele exigia sempre dos frades, que adorar a Deus, rezar, entrar nessa sintonia profunda com Deus, exige primeiro essa purificação, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, arejar. Para quê? Para que a mente, para que o coração não nos distraia e não nos leve, inclusive, nos distraindo a atrair o próprio Deus, a atrair o próprio Evangelho. Mas, ao mesmo tempo que ele diz assim, como adorar Deus, nessa perspectiva do coração puro, da mente pura, São Francisco ele procura evitar que esse aspecto do adorar Deus não seja algo teórico, algo metafísico, vamos dizer assim. Porque depois ele diz, muitas vezes e não está aqui no texto da carta aos fiéis, isso está mais claro na carta que ele direciona para os frades, aonde que a gente deve adorar Deus. Ao mesmo tempo que ele motiva para que os frades eles tenham o seu momento de silêncio, de retirar-se, assim como ele fazia, de ir para as grutas, fazer o silêncio, ou retirar-se para escutar a voz de Deus, o caminho que Deus pedia aos seus frades. Mas ele sempre dizia assim, que a gente adora a Deus também no pobre. A gente adora a Deus no pobre. Ou então, como ele usava na sua época, no leproso. Porque foi ali essa experiência que São Francisco fez do encontrar o leproso, tocar no leproso, beijar o leproso,
foi esse talvez o grande fato que levou ele a uma profunda conversão, uma profunda sintonia com Deus. Então ele sempre orientava isso. Sim, que é necessário a gente se retirar, a gente fazer um momento do silêncio, do escutar Deus. Mas ele dizia, não esqueçamos de que Deus também ele se faz presente nos leprosos da sociedade. E é nesses que a gente precisa tocar. E tocando neles, a gente toca o próprio Deus. Então esse é o ponto central do que nos é pedido. Né? Assim como para nós hoje também. Né? E a segunda coisa que ele coloca, que é muito importante, que está bem no finalzinho da leitura de hoje. Nessa perspectiva de que a gente precisa criar esse hábito em nós de que é preciso a gente rezar sempre. De fazer da nossa vida uma oração. Sim que é necessário, que é importante a gente tirar aquele momento para dizer assim, agora eu vou rezar, agora eu vou me retirar, agora eu vou ir para a missa, agora eu vou para uma determinada atividade da igreja ou da comunidade. Mas ele coloca isso numa abrangência maior, nessa perspectiva de que tudo que a gente faz, a nossa vida, as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso lazer, tudo isso tem que ser como se fosse uma grande oração, uma grande ação de graças que a gente oferece a Deus. Por isso que ele diz, a gente não pode desfacelar, no sentido de que a gente não pode baixar guarda, né? Como se diz na vida de oração. Então, como que a gente coloca tudo isso, toda a nossa vida, como essa grande ação de graças, uma grande oração a Deus, a oferta da nossa vida, em outras palavras. Da leitura, gente, do Evangelho, veja que nós temos aqui a reprise do que foi o Evangelho ontem, com pequenas diferenças, é claro, de um evangelista para outro. Ontem era o evangelista Marcos, hoje é o evangelista Lucas. Qual é a grande preocupação aqui de Jesus, junto com os seus discípulos? De um lado, sim, é toda essa preocupação que Jesus tem, que não entra na cabecinha dos discípulos, essa mentalidade, assim, essa visão, essa consciência de quem era de fato Jesus. O que significava o reino de Deus? O que é de fato messianismo? E a cabecinha dos discípulos era isso, que Jesus seria um grande rei que viria ali com todas as armas, e venceria todo mundo com a força. Por isso é que eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem seria o mais importante. Outros trechos vão dizer assim, eles estavam discutindo quem ia ficar na direita, quem ia ficar na esquerda. Como que se fôssemos discutir hoje como é que Jesus ia montar o seu ministério, para governar. E Jesus ele procura exatamente colocar essa perspectiva da criança para mostrar para eles que o reino não é a força, o seu messianismo não é força, mas é exatamente a simplicidade e ao mesmo tempo a fragilidade que revela a criança. E que o messianismo dele é o messianismo que ele precisa ser alimentado e precisa ser cuidado, assim como também é a criança. Mas talvez o que mais nos desafia é a partir da parte final do Evangelho, quando João faz essa reclamação a Jesus, poderíamos dizer, Mestre, vimos um homem que expulsa demônio em teu nome, mas a gente proibiu ele porque ele não é do nosso clube. Aqui talvez Jesus tenha ficado muito escandalizado, talvez tenha pensado assim, onde é que eu me meti? Que grupo que eu chamei? Para dizer em outras palavras, que Jesus, ele no Evangelho de ontem talvez tenha ficado mais claro, porque Jesus ele também repreende João, assim como repreende todos os discípulos, porque ele quer assim, abrir a mente, abrir o coração dos discípulos para que eles não podem cultivar essa reação preconceituosa, sectária. Não são dos nossos. Para Jesus, o critério, o que é importante para dizer se alguém é de Deus ou não é de Deus, é que a pessoa faça o bem.
Fazer o bem. Essa etiqueta, e que às vezes nós usamos, né? Diz assim, ser dos nossos, né? Você não é dos nossos, você não pertence a isso, não pertence àquilo. Isso pode gerar, e a gente vê isso com muita frequência, pode gerar ódio, pode gerar o desprezo pelo outro. Isso pode gerar, sim, os preconceitos, os enfrentamentos, que pode levar a desencadear uma série de coisas, né, de violências. O que Jesus quer dizer? Que assim, nós temos que ter essa perspectiva de que o diferente, quem pensa diferente, quem não é cristão, quem não é católico, a gente não pode ver isso como ameaça. Eu dizia ontem aqui que todos nós, certamente, nós temos experiências de gente próxima a nós, que são da nossa relação de amizade, e que não se identificam como católicos, e talvez não se identificam, inclusive, como cristão. E vão se identificar, quem sabe, inclusive, como eu sou ateu, não pratico religião nenhuma, mas que fazem bem, que têm uma humanidade profunda, que se dedicam a fazer, quem sabe, ações caritativas. Ora, porque ele não é dos nossos, a gente vai dizer assim, vamos proibir essa pessoa de fazer o bem? De cuidar de um pobre, cuidar de uma família, assim por diante? Porque não é do nosso time? Esse é o ponto, né, que Jesus está colocando para os discípulos, mas coloca para a gente também. O grande critério é isso, é fazer o bem. Isso é o que importa, isso é o que conta. O que conta é o bem que se faz, o que cada um faz. Porque, nós podemos ficar aqui imaginando, será que uma pessoa que faz o bem, ela vai estar em contradição com Deus? Esse é o critério. E de outra questão, falando mais assim no âmbito nosso cristão, né? Da mesma forma, a gente costuma dizer isso muitas vezes. A gente às vezes, talvez os discípulos talvez tivessem essa mentalidade de que, sendo escolhidos por Jesus, eles pudessem ter o controle sobre Jesus, ter o controle sobre as ações de Jesus, ter o controle sobre quem Jesus pudesse atender, quem Jesus pudesse tocar, com quem Jesus pudesse falar, aonde que Jesus pudesse estar. Talvez eles imaginassem isso. Do mesmo modo, Jesus está dizendo, Jesus não, quer dizer, a história ela narra para nós que Jesus não é monopólio de ninguém. Assim como também o Evangelho não é monopólio de ninguém. O Evangelho ele está aqui. Ele está aqui aberto, acessível para todos, para que todos possam lê-lo e possam vivê-lo. Então não é monopólio de uma religião. O Evangelho está aí para ser vivido por todos. Então, assim, acho que o desafio para nós é isso, quer dizer, que tudo que está a favor do ser humano está com Jesus. Então, quem luta pela paz, quem luta pela justiça, quem luta para que haja mais solidariedade, mais liberdade, está em sintonia, com Jesus. Acho que esse é o grande desafio para nós hoje, né? Nessa perspectiva, como que a gente supera os preconceitos, as intolerâncias, né? Acho que a gente percebesse esse campo mais amplo, da qual nós somos chamados a atuar no mundo. E que Jesus tinha essa visão, né? Uma visão muito aberta, uma visão muito, muito avançada, né? Pelo seu tempo. Que Deus nos ajude, né? Que esse Evangelho possa tocar a cada um de nós. Que essa orientação que São Francisco nos dá hoje, aqui nessa carta que ele escreve aos fiéis, também possa tocar o nosso coração nessa perspectiva de fazer da nossa vida uma permanente oração, uma permanente ação de graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Seguimos.